Na pele que habito, Dr. Ledgar é apresentado em plano americano por uma câmera frontal. Depois, vamos ver seu corpo de costas. Na sequência, uma câmera de cima, em contra-plongé, nos mostra um auditório no qual está acontecendo uma conferência em alguma universidade. A câmera volta a focalizá-lo de frente, completando um giro em torno do médico. A centralidade da objetiva, ao mostrá-lo como o tamanho de um busto no plano americano, arrasta-nos para uma memória visual dos bustos de grandes notáveis. A saída e o retorno final à sua presença o coloca como o olho que tudo vê, aquele que talvez tudo saiba, como ocupando um lugar da vigilância da polícia e da ordem do saber. Essa última dada pelo espaço de conhecimento socialmente reconhecido da universidade. Análoga à continuidade narrativa de A Pele que Habito, em Os Olhos Sem Rosto, em seguida das cenas iniciais, introduz-se Genessier. Sob o olho de uma câmera bem particular, em off, ouvimos a conferência do médico, enquanto um plano de meio conjunto nos dá a ver os personagens presentes na sala de conferência, que são mostrados por um movimento de câmera panorâmico, da esquerda para a direita, sob um ângulo de 3/4, deixando à mostra bem o rosto e o corpo parcial dos ouvintes. Sob essa angulação e movimento, observamos a presença de um corpo político que vai deflagrar marcas sociais de autoridade política, como a de uma senhora em casaco de pele, com um cachorrinho na bolsa sobre o colo, até a de um homem religioso no centro da imagem. Esses personagens poderiam bem ser o que Foucault definiu como o grupo com o qual o médico compartilha seu status, ou seja, com o poder político e seus representantes, com o poder judiciário, com diferentes corpos profissionais, com o grupo religioso. No filme de Franjoul, a personagem Christine passa por diversas experiências com a epiderme de seu rosto, que estava sempre coberto por uma máscara. Nessa sequência, seu rosto nos é revelado. Num primeiro momento, em plano aproximado, o quadro apresenta um rosto de pele muito clara e lisa, cujos sentimentos de delicadeza são despertados pela percepção dos cabelos levemente ondulados que emolduram o seu rosto, pela cor dos lábios e sobrancelhas que se assemelham à coloração dos seus cabelos. O pescoço fino revela uma pele suave e sem rugas, compondo um pequeno sistema para a pele no vigor de sua juventude. A personagem se mantém no centro do quadro e seu rosto se movimenta vagarosamente da direita para a esquerda, visando a observação sob um olhar médico. Em contraste, na continuidade dos planos, a câmera não mais trará a imagem em movimento. Apresentará, sim, uma sequência de fotos que vão demonstrar os diferentes graus de decomposição de sua pele. A percepção da doença da pele é dada a ver não apenas pela imagem da epiderme, principalmente é a questão do modo de mostrar o rosto que enuncia a posição do sujeito doente. A ideia da câmera em movimento parece irradiar do rosto um conjunto que assinala a elasticidade e o frescor da pele, produzindo um retrato instantâneo do belo. A imagem fixa, de sequência de fotos, recria, entretanto, um espaço de estagnação e putrefação. O sujeito corporal, formação em aglutinação com o sujeito pele, vai aparecer nas cenas de abertura de Os Olhos Sem Rosto como síntese da unidade desse intrincamento entre a constituição do sujeito, o discurso da morte e a arquitetura do corpo. Um close no retrovisor do automóvel coloca-o no centro da tela. A mão da condutora do carro o posiciona de maneira a nos revelar um corpo no banco de trás, que nos é mostrado devagar até ocupar o centro do retrovisor. O passageiro mudo vira para o lado com o balanço do carro. O chapéu que cobre sua cabeça se desloca, deixando-se ver cabelo de uma mulher. Assim, teremos na sequência um plano aproximado de um cadáver. O corpo cadáver se torna o ator principal, um corpo fantasmagórico, fantasma que só aparece na miragem dos espelhos. A marca desse sujeito corporal é apresentado por uma forma de visibilidade especial. Primeiro, há a produção de um jogo de espelhos que se triplica. Nossos olhos olham a tela. Na tela, vemos o retrovisor,
e é o espelho do retrovisor que nos mostra o cadáver. Segundo, a forma de distribuição dos olhares é que formata o sujeito corporal, que se pronuncia por meio de uma escala de posicionamentos do olhar. Assim, é o nosso olhar sobre a tela que vai dar existência para o corpo que ali surge. Terceiro, o olho e os seus modos de olhar é que vão dar lugar e fazer aparecer a silhueta do sujeito corporal. Dessa feita, o sujeito corporal se constitui dos diversos lugares que o outro atribui ao objeto olhado. Quarto, há uma interdependência que sustenta a fixação do sujeito corporal e que materializa uma espessura histórica. O lugar da morte, o corpo cadáver, é de tão difícil assimilação para um processo de gerenciamento da vida que aparece em primeira instância ocupando um lugar utópico, o do espelho. O filme se inicia com a tomada de um plano conjunto, que nos permite ver de maneira geral a cidade de Toledo. Esse espaço é marcado pela data de um tempo, 2012, e por meio das imagens das letras sobrepostas à imagem desta cidade. Para delimitar o espaço, um plano de meio conjunto nos mostra uma casa envolta por uma floresta. Em seguida, vemos a produtora. Imediatamente na sequência, vemos em plano detalhe a imagem com o nome atribuído à casa na qual entraremos. A câmera corre em travelling para a esquerda e nos apresenta um interfone, seguido de um grande portão que toma toda a tela. O sujeito espectador, com isso, é colocado do lado de dentro da casa. A imagem das grades do portão se mantém e atrás dela agora vemos uma janela. Através dos vidros nos deparamos com a silhueta de uma mulher. Surge então uma unidade corporal heterogênea, dada a ver pela câmera em travelling sobre o corpo da personagem. A câmera percorre seu corpo dos pés às mãos. Nesse momento, o corpo está em posição contrária à que vimos no plano anterior. O próximo plano nos mostra o corpo da mulher na posição mais conhecida de yoga, sentada de frente e com as pernas cruzadas para dentro do corpo, finalizando com um plano detalhe sobre o rosto. A mudança do sujeito corporal na cena exalta a heterogeneidade da maneira de se ver o corpo, de um lado, de outro, de frente, e até mesmo a virtualidade do olhar possível sugerido pela câmera de vigilância na parede. A contradição do discurso se instala, a questão se lança, a dúvida nos ameaça. Aprisionamento e homogeneização, ou heterogeneidade e prática libertária. Os olhos falam de os olhos sem rosto, e a pele que habito enuncia a condição da pele como um lugar do olhar. Basta lembrarmos dos comoventes reconhecimentos de olhares no final do filme de Almodóvar. E com essa discussão, poderia-se começar a pensar sobre o grande movimento que o sujeito pele provoca. Os modos de enunciar não são apenas posições e lugares do qual falamos. São, agora e acima de tudo, o lugar de onde olhamos.